E quais são as situações especiais onde os erros são mais comuns envolvendo o preenchimento do prontuário médico? Os erros mais comuns que nós temos visto na grande maioria dos processos e das demandas envolvem situações emergenciais, vítimas de violência, né? Os chamados casos policiais. Sempre quando ocorre uma agressão, um acidente em que é caracterizado o caso policial, nós sabemos que esses boletins, eles serão com certeza solicitados com muita frequência. Nos hospitais públicos existe um famoso carimbo que a administração coloca nesses boletins com as letras CP, casos policiais, exatamente para diferenciar esses boletins dos outros, porque esses boletins com certeza serão solicitados pela autoridade policial ou judiciária. Em se tratando de acidentes e situações de violência, as lesões sempre devem ser muito bem detalhadas, muito bem descritas. As circunstâncias, elas devem ser sempre alegadas e nunca o médico afirmar, porque ele não presenciou a dinâmica do evento. O médico pode ser responsabilizado pelo que ele escreveu. Ele pode, inclusive, ser arrolado como testemunha, ou também pelo que ele omitiu. Outras situações envolvem boletins de atendimento médico sujo e rasgado, com manchas de sangue e outras sujidades que prejudicam a leitura e as cópias desse boletim. E nós sabemos que as emergências são setores propícios a essas ocorrências e principalmente aos esquecimentos. Não devemos concluir com nossas próprias palavras, a palavra do médico, o relato dos pacientes. Existe uma diferença muito grande quando se coloca o paciente foi agredido ou o paciente alega agressão física. O paciente está alcoolizado do que o paciente apresenta hálito etílico, marcha ebriosa, diminuição dos reflexos. É muito comum que nós encontramos descrição incompleta e abreviações constantes, sabido que muitas vezes não se consegue distinguir um boletim ou um prontuário com uma série de abreviações ou descrições completamente incompletas, que não descrevem detalhadamente o tipo de ferimento ou tipo de lesão. Como, por exemplo, ferida na perna, corte na cabeça, fratura no dedo, né? Isso realmente deve ser evitado e as lesões devem ser detalhadamente descritas. O nome e CRM do médico deve estar legível. O carimbo não deve estar borrado numa eventual necessidade de cópia. Isso vai prejudicar muito a identificação do médico. Não deve ser utilizado corretivos ou folhas em branco no prontuário. Descrição ilegível, nós já falamos isso e eu sempre estou enfatizando, porque com o novo Código de Ética Médica, a letra do médico é extremamente cobrada, essa caligrafia, essa aparência e a fácil entendimento e leitura do que está sendo descrito. E o destino do paciente. Muitas vezes o médico esquece de constar o seu destino. O paciente, muitas vezes atendido sozinho, deve-se ter muito cuidado com isso.
Ainda em relação ao prontuário, nós temos ainda alguns erros também muito comuns, como a falha na evolução. É muito comum, principalmente em hospitais públicos, que nós encontramos evoluções constando que o paciente interna, por exemplo, no dia 2, aparece a evolução no dia 4, passa para o dia 6, para o dia 8, para o dia 11 e de repente se ler alta do paciente ou óbito a uma determinada hora. Isso realmente denota uma falta de cuidado, uma falta de acompanhamento. Da mesma forma, a repetição da prescrição médica. Muitas vezes nós vemos a mesma prescrição desde a sua admissão até a sua alta, sem absolutamente se modificar nenhum medicamento, nenhuma conduta. Nós já falamos também sobre a descrição incompleta, mas no que diz respeito aos atos cirúrgicos. Deve-se constar a técnica, deve-se constar os tipos de fios que foram utilizados, deve-se citar a hemostasia, o inventário das cavidades, se houve alguma intercorrência. É muito comum nós encontrarmos aquela descrição cirúrgica do tipo padronizada, em que o cirurgião coloca asepsia, antisepsia, incisão clássica, abertura por planos, retirada do órgão, fechamento da parede e curativo. Isso realmente deve ser evitado e a descrição cirúrgica deve ser feita com o maior detalhamento possível.